Quem pode glorificar a Deus? Se coloque de pé, vamos orar agora. Pastor Tiago Guerins, presidente da Assembleia de Deus de Alto Taquari, e logo após nosso preletor, pastor Jander Magalhães, com toda liberdade para nos ministrar a palavra de Deus. Quantos como eu querem estar aqui até o momento da bênção apostólica para ouvir tudo que Deus tem a nos dizer pelo Espírito Santo? Na instrumentalidade do pastor Jander, levanta sua mão, abre o teu coração, dê lugar ao Espírito Santo de Deus nesta noite. Lamanagashobi onde rabachai. Pastor Tiago. Oremos, bendito Deus e Pai, cuja tua presença nós estamos. O mover do teu Espírito Santo é real no nosso meio. O Senhor tem nos visitado nestes dias com obras maravilhosas. Nesta noite não é diferente. O desejo do nosso coração e da nossa alma é que o Senhor se manifeste mais uma vez através da tua santa palavra. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos receber nosso preletor, pastor Jander. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, abramos as nossas Bíblias. Um momento muito especial de compartilharmos também da palavra do Senhor. Salmo 145. Como ponto de partida de algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Salmo 145, apenas o versículo 4. Eu não vou discorrer o Salmo 145 de forma exegética, hermenêutica, é só como um ponto de partida para que eu possa compartilhar com vocês o que está no meu coração, que eu sinto que foi o Senhor que colocou. Que presença gloriosa é essa que estamos sentindo aqui? Aleluia! Que presença gloriosa é essa que estamos sentindo neste ambiente? Esse lugar está tomado pela graça de Deus. Certamente o Cláudio e a Cláudia vão cantar no final, mas nesse momento nós temos alguns minutos para a palavra de Deus. Salmo 145, 4 diz: uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciará as tuas proezas. Eu gostaria de ler com vocês no 3, 1, 2, 3. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Você pode se assentar reverentemente e vamos seguir como estávamos no momento dos louvores. Olha aqui para mim. Eu quero agradecer a Deus, em rápidas palavras, pelo privilégio de poder estar aqui na cidade de Rondonópolis pela primeira vez. Considero isso como puramente um ato da graça e da misericórdia do Senhor. Muito obrigado, pastor Moisés Dias de Oliveira, uma Laodiceia, obrigado por essa oportunidade, de todo o meu coração. Pastor Josimar, irmã Edileuza, também a liderança aqui, o pastor Wesley, o pastor Marcos, essa liderança da Umadeste. É bom estar com a Cláudia novamente, dividindo o púlpito, adorando junto com vocês. E estou muito feliz de ter o Breder e a Teca, porque são nossos filhotes ali de Ipatinga, uma bênção. Também o Ítalo, é bom estar com você, meu querido, rever o pastor Juliano lá de Primavera do Leste, e eu quero agradecer também ao David Wilkerson, filho do pastor lá de Jaciara, né, por ter feito todo esse contato conosco. Queridos, eu sei que a gente está assim, a adrenalina está no sangue, né? A gente pulou, a gente cantou,
Eu queria que você me ajudasse a pregar. Olha aqui para mim. Que você não atualizasse agora o seu feed, que você não atualizasse com as suas fotos aí, o seu status. Você deixasse isso para depois do culto, porque eu preciso rapidamente compartilhar com vocês uma palavra que está fervendo no meu coração desde amanhã desse dia. Quem concorda de prestar atenção aqui para a gente compartilhar essa palavra, diga amém. Vocês nesta noite não vão ouvir simplesmente um itinerante. Desde quinta-feira a palavra está sendo pregada aqui, e nós temos grandes itinerantes no Brasil, pregadores que são uma bênção. Mas vocês ouvirão esta noite um pastor, uma palavra pastoral, um pastor de 61 anos e 8 meses de idade, um pastor que vai fazer 42 anos no ministério, casado com a Eunice há 44 anos e meio, 3 filhos, 2 noras, um genro e 6 netas. Você vai ouvir um pastor apaixonado por missões, que trabalha em Cuba há 21 anos e manda o salário todos os meses para 790 famílias naquele país comunista. Achei até que você ia falar um amém, mas larga para lá. 790 famílias, pastor Moisés, todos os meses recebe ajuda em Cuba, o país de Fidel Castro, através do nosso ministério. Você vai ouvir um pastor que vai abrir o coração para você esta noite e falar de uma preocupação que há na minha alma, a preocupação que há no meu coração, porque hoje de manhã eu estava orando aqui na cidade de Cuiabá, minha amiga Teca, meu amigo Breder, e o Espírito Santo me fez sentir que esta geração, nós pastores que agora estamos dirigindo a igreja, nós estamos vivenciando um momento de passada de bastão. Há uma geração que está indo e uma geração nova que está chegando. E eu não sei se você já viu nas Olimpíadas uma corrida de bastão. A corrida ela é muito interessante, mas há um momento muito tenso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Um momento mais tenso é a passada de bastão, porque quem está correndo com o bastão não pode parar, e quem está à frente não pode parar, mas não pode perder o bastão, porque senão há solução de continuidade. O que o senhor quer dizer com isso? A Igreja Assembleia de Deus do Brasil, nos seus aproximadamente 115 anos, estamos vendo o tombar de uma geração. Pastores mais antigos que já estão jubilando, outros estão morrendo, partindo para a glória, mas há uma geração nova chegando, há uma geração, aleluia, como um desabrochar, há uma geração brotando, e esta geração precisa entender que existem alguns princípios que nós não podemos perder. Existem alguns posicionamentos que nós não podemos negociar, e o meu desejo é que esta geração da internet, esta geração do IA, esta geração das redes sociais, não percam os princípios elementares da palavra de Deus, porque nós não podemos ter solução de continuidade, nós não podemos fracassar, e há uma preocupação de Deus com esta geração que está chegando. Eu sou crente desde a minha infância, nasci num lar evangélico, fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 13 anos de idade, me casei aos 18 anos e 5 meses, aos 21 anos eu fui separado ao ministério. Nunca bebi, nunca fumei, nunca prostituí. E o meu desejo é que esta noite, eu não sei de onde você veio, mas eu quero saber onde você está. E eu estou aqui para te dizer que Deus está investindo em você tem muito tempo. Eu vou repetir, Deus está investindo em você tem muito tempo. E eu gostaria de te dizer que Deus é um Deus de investimento a longo prazo.
E eu volto, pastor Moisés, do estado do Mato Grosso, esta madrugada que eu pego um avião, 1h20 da manhã, feliz, porque eu estou vendo uma geração cheia do Espírito Santo. Eu estou vendo rapazes e moças que querem a presença de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção para algo aqui esta noite. Eu quero chamar a sua atenção para algo aqui esta noite. Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Eu vou repetir: Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Tem muito tempo que Deus está olhando em você. E eu falei hoje de manhã na Umadecre, lá no grande templo, que quando Samuel chegou diante de Saul e disse: Saul, Deus te rejeitou, e já tem um muito melhor. Presta atenção, já tem, não vai procurar. O Senhor já tem um muito melhor para ficar no seu lugar. E eu vou lhe fazer 3 perguntas, e a resposta é não. Eu quero que você responda não. O Samuel, que estava conversando com Saul, aleluia, dizendo que o Senhor já tinha um muito melhor do que ele para ficar no lugar dele, sabia quem seria o substituto de Saul? Sim ou não? O Saul que seria substituído sabia quem seria o seu substituto? Sim ou não? Não. O Davizinho, que estava lá no meio do mato cuidando de ovelhas, sabia que ele seria o futuro rei de Israel? Sim ou não? Que negócio é esse, pastor Moisés Dias de Oliveira, que Deus fala que tem, mas ninguém sabe? Que negócio é esse que Deus fala que já tem, mas ninguém sabe? Aleluia. Sabe o que é isso? É que existem coisas relacionadas à nossa vida, que elas ainda não estão no âmbito do gabinete do pastor presidente. Existem assuntos relacionados à nossa vida que ainda não estão a nível do gabinete do pastor Silas ou do presidente da convenção do estado do Mato Grosso. Existem assuntos relacionados à nossa vida que eles ainda estão no gabinete da Trindade, no trono de Deus. Lá no céu, Deus está olhando lá aqui para Rondonópolis esta noite, apontando o dedo e dizendo: tenho negócios com ela, tenho negócios com ele. Não vou repetir: tenho negócios com ela, tenho negócios com ele. Ninguém ainda sabe, mas vai chegar a hora que eu vou apontar o dedo e dizer: é meu, é meu, é meu, é meu. Eu não sei se o irmão do instrumental está aqui, mas se alguém, pelo menos do teclado, me desse Lá menor, para eu cantar um pedacinho de um hino aqui, porque eu moro numa cidade de 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. E eu me lembro quantas manhãs, eu não sei se é possível, só me dá um tom aí de Lá menor. Eu não sei quantas manhãs, a Teca sabe disso. Eu não sei quantas manhãs eu cantei em Caratinga, em Ipatinga, em Governador Valadares, perto da terra do pastor Moisés Teoflotone, Ataleia. Eu não sei quantas vezes eu cantei em Belo Horizonte, João Molevade, ainda uma adolescente, este hino aqui, ó. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. Continue Lá menor. É como um fogo bem aceso no meu coração. Ré menor. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Agora lá em Sol maior. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Quando eu cantava isso lá, eu não imaginava
que eu pisaria num país comunista 20 vezes para ver um lugar que foi mortos pastores, foram mortos pastores, foram expulsos pastores, mas tem uma igreja pujante, tem uma igreja vitoriosa, tem uma igreja glorificando o nome de Jesus. Então eu quero profetizar que você está aqui esta noite, mas você ainda não sabe a dimensão do que Deus tem para você. Eu queria que você só adorasse por uns 30 segundinhos. Diga para Ele: Senhor, se Tu tens alguma coisa comigo, eis-me aqui. Esta noite é uma noite de chamada. O diabo olha para você e não acredita. Deus olha para você e acredita. Talvez há pessoas que olham para você e não acreditam. Deus está dizendo: estou investindo nela, estou investindo nele, porque eu tenho um plano, um projeto. Como são as coisas de Deus incríveis. Eu fico vendo a Joquebede pegando aquele menininho, pastor Tiago, pegando aquele menino e colocando lá no Rio Nilo. Eu amo ver o Cláudio e a Cláudia cantar esse hino, porque me ajudou muito no momento de muita luta. Pegando aquele cestinho e colocando na beira do Rio Nilo. Eu vou imaginar, usar uma linguagem antropomórfica, dando forma tanto para Deus como para o diabo, mas eu fico imaginando o inimigo olhando e dizendo, o diabo olhando e dizendo: tadinho da Joquebede, vai perder o menininho aí, ó. Do outro lado está Deus olhando e dizendo: não tem ninguém perdendo o menininho aqui. Do lado de cá está o diabo olhando e dizendo: estou vendo esse Moisésinho morto daqui a pouco. Um crocodilo, um peixe vai comer esse menino daqui a pouco. Estou vendo esse menino morto. Do outro lado está Deus olhando e dizendo: não tem ninguém morto aqui, porque vocês estão vendo um menininho dentro de um cestinho. Eu estou vendo um homem com 80 anos. Eu estou vendo um homem com 80 anos lá no Sinai. Eu me identificando para ele, dizendo: eu sou o que sou. Será que tem uma mão para levantar? Eu sou o que sou. Levante esta mão e dê o maior glória que você puder. Sabe o que é isso? Baixa só o teclado um pouquinho para mim. Sabe o que é isso? É o Deus que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Eu não ia contar isso aqui esta noite. A Teca já ouviu não sei quantas vezes, a Cláudia já ouviu não sei quantas vezes. Mas eu tenho 3 filhos, eu não posso ir embora sem contar isso aqui. Eu tenho 3 filhos e o meu filho do meio, por nome Gustavo, um menino inteligentíssimo. Quando ele tinha 13, 14 anos de idade, ele caiu num quadro de depressão. Não era demônio, não era trauma, não era nenhum problema na infância, nenhum abuso sexual. Era um problema endógeno, era um problema da falta da produção da serotonina, o elemento do cérebro responsável pelo humor. E o Gustavo lutava, porque o Gustavo se trancava. Ele dormia, pastor Moisés, o dia inteirinho, pastora Cidinha, o dia inteirinho, e passava a noite inteira acordado. Ele tomava um banho, botava uma mochilinha nas costas. Quando pisava na calçada para ir para a escola, dava nele uma fobia. Ele voltava para dentro do quarto, tirava a mochila, trocava a roupa, fechava a cortina e dormia o dia inteirinho. Teve uma vez que ele ficou 3 meses sem ir à escola. Mas não tinha uma manhã que eu e Eunice não acordássemos assim, ó. Vou repetir, não tinha uma manhã que eu e Eunice não acordávamos com a boca no pó. Eu viajava sozinho por aquelas madrugadas, depois de pregar em lugares longínquos, ligava para ele e dizia: papai, não consigo dormir, não consegui a aula,
E eu pregando e vendo resultados. Eu me lembro que eu dava um tapa no painel do carro e dizia: Senhor, eu não entendo, mas eu continuo crendo. Não, vou repetir: eu não entendo, mas eu continuo crendo. Só para adiantar, por causa do tempo, numa noite nós viajávamos de Ipatinga para Ipanema, e quando chegamos perto de Caratinga, numa escuridão das 10 horas da noite, dentro do carro estava eu, a minha esposa, os 3 atrás, o Rafael, o Gustavo, a Fernanda. E atrás, o Gustavo pegou a palavra e disse: papai e mamãe, imagine um pai e uma mãe ouvir dos lábios de um filho de 17, 18 anos a seguinte fala: papai, mamãe, Rafael, Fernanda, eu não tenho perspectiva de vida. Eu não consigo crer que eu serei alguém na vida. Eu não consigo crer que eu vou me casar. Eu não consigo crer que eu vou fazer uma faculdade. Eu não consigo crer que eu vou vencer. E ele falou algo que pai nenhum gostaria de ouvir. Ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Quando ele falou isso, o meu carro virou um vale de lágrimas. Eu estacionei na beira da pista, 10h20 da noite. Quando ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória, eu virei para trás, segurei na mão dele e disse: meu filho, creia no Deus do teu pai. Uribaia, xerga. Creia no Deus do teu pai. Eu vou repetir: o Deus do teu pai vai te dar vitória. Será que nós estamos podendo dizer para os nossos filhos: creia no Deus do seu pai, ou creia no Deus da sua mãe? Será que nós estamos podendo dizer isso? Ligamos o carro e fomos embora. Para adiantar, anos depois, no dia 16 de dezembro de 2019, nós estávamos na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, numa manhã de formatura, num anfiteatro maravilhoso, um ambiente lindo, uma mesa enorme em cima de uma plataforma um pouco mais baixa do que essa. Nessa mesa tinha doutores, mestres, professores, reitor de uma universidade. E eu estava sentado uma distância daqui, naqueles jovens ali, com a minha esposa do lado, meu filho, minha filha, minhas netinhas, meu irmão, sobrinhas. Eu estava simplesmente, Cláudio e Cláudia, com um lencinho na mão e um celular. Era uma manhã de formatura, e eles começaram a chamar os formandos. Começou na letra A, Aline, Amanda. Foi para a letra B, Bernardo, Beatriz. Foi para a letra C, Carlos, Carolina. Foi falando. Letra D, Débora. Letra E, Esther, Stephanie. Foi para a letra F, Felipe. E chegou na letra G, chamou Gabriela, chamou Gabriel, chamou Gisele. E foi chamando, daí a pouco chamou doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro. Eu sinto uma graça tomando este ambiente aqui. Chamou doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro, levantou um jovenzinho no meio dos formandos, para receber das mãos do reitor da Universidade de Medicina de Petrópolis o diploma de médico. Eu assentado ali não tinha outra coisa, pastor Moisés, a não ser o Espírito Santo me dizer: um dia você garantiu para ele que ele podia acreditar no seu Deus. Veja aí o que eu estou fazendo. Veja aí o que eu estou fazendo. Não, um minutinho de adoração, só adore. Suba para mim menor, por favor. Sabe para que isso? Para que hoje eu pudesse aqui estar dando esse testemunho. O Gustavo se formou na Universidade de Medicina de Petrópolis. O Gustavo se casou, tem 2 filhas, a Helena e a Ana. Mas sabe o que aconteceu? Terminou a faculdade de medicina, fez residência, e no início do ano passado ele me ligou e disse: papai,
Ore por mim, mas a mamãe, porque estou indo para São Paulo para fazer o Fellow, que é o 4º ano de residência. Não sei se Teca sabe disso, Breder. Ore por mim. Eu falei: Gustavo, o que você está arrumando? Não, eu vou fazer uma prova nos hospitaizinhos lá. Aí daí a pouco me ligou, disse: papai, passei na primeira fase do Albert Einstein. O Beneficência Portuguesa já me chamou. É médico no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Mas eu tenho uma outra notícia para você. Dia 3 agora eu estou indo para a África, para Guiné-Bissau, com alguns médicos, enfermeiro, dentista, e um dos médicos é o meu filho, que está indo comigo para fazer a obra missionária. E eu estou aqui para te dizer, eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque eu quero ouvir você. Amor, eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Eu quero ouvir você. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu não sei se você vai conseguir cantar sentado, né? Eu sou fraco, ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Mas o que aconteceu? Mas ele me ofereceu o céu. Joga esta mão e canta comigo assim: eu só quero. Uribarraia cheio. Deus, adore, adore. Eu não ia contar isso aqui hoje à noite. Não, eu não ia contar isso aqui hoje à noite. Mas o Senhor está curando gente aqui hoje de depressão. Orebaia Shai. Eu não sei das tuas angústias, mas Ele vai se manifestar a você. Esta geração precisa experimentar. O céu abriu aqui hoje. Deus está investindo em você. A experiência que você está passando com Ele vai servir. Quanta lágrima estou vendo aqui. Deus está investindo em você tem muito tempo. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é que esta geração, para cumprir o propósito, ela precisa conhecer quem é o Deus que ela fala e prega em nome dEle. Eu vou repetir. Nós precisamos conhecer quem é esse Deus. Eu vou falar só algumas coisas sobre Ele aqui, como o Cláudio já cantou. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é eterno, Ele é todo poderoso, Ele é onipresente,
Ei, prepara para você dar um glória. Satanás que está por aqui em Rondonópolis, se Satanás quiser ir agora, pastor Moisés, no Japão, em Tóquio, o diabo vai ter que sair daqui e ir lá, mesmo que seja na velocidade da luz, mas ele vai ter que sair daqui para ir lá. Mas o Deus que eu estou pregando em nome dele, não tem que sair daqui para ir lá, porque Deus não viaja, Deus está. Deus, tu és santo. Canta comigo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao seu nome. Quem é esse Deus que nós falamos em nome dele? Precisamos conhecer quem ele é, Deus Pai. Precisamos conhecer quem ele é, Deus Filho. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um ser criado. Os espíritas dizem que ele é um ser evoluído, mas a minha Bíblia diz em João 1:1 que no princípio era o verbo, no princípio o verbo estava com Deus, no princípio o verbo era ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus Pai Todo-Poderoso é onipotente, Jesus é onipotente, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso. Mas nós precisamos também conhecer quem é o Espírito Santo. Ah, que maravilha! Ah, se não fosse o Espírito Santo. Eu estava vendo a Cláudia cantar aqui. Eu estava pensando comigo, o Espírito Santo dá e não tem jeito, né? Sabe por que você está aqui hoje? É por causa da presença do Espírito Santo. Ele ficou aqui para tomar conta da gente. Eu duvido, com todo respeito, a começar pelo pastor Moisés, o vice-presidente, os demais pastores experientes aqui, eu duvido se a Cláudia, o Cláudio, o Ítalo, eu duvido se a Teca, o Breda, eu duvido se tem um pastor aqui esta noite, passando por mim, que nunca desanimou do ministério, que nunca disse, eu vou no culto hoje porque eu tenho que ir. Você chega na igreja, na porta da igreja, encontra com um abençoado de um irmão. Ele fala, ô pastor, Pai do Senhor, ô irmã do ciclo de oração, Pai do Senhor, a senhora pode orar por mim? Que eu queria ser cheio do Espírito Santo, igual a senhora, igual ao Senhor. Aí você fala, ih, se ele soubesse do jeito que eu estou, eu vim de maca para o culto. Aí o Espírito Santo fica olhando assim e diz assim, mas eu vou mudar esse negócio aí, porque eu fiquei para tomar conta de você. Não vai dar para parar não, tá? Aí quando você chega lá no meio do culto, o Espírito Santo traz um pregador baixinho lá do interior de Minas, com pouco cabelo, para te dizer que ele ficou para cuidar de você. Não vai dar para negociar o ministério, não vai dar para sair fora, porque o Espírito Santo de Deus está aqui que te chamou, e ele molha a sua cabeça com o óleo do Espírito esta noite. E quem porventura pode levantar esta mão? Eu queria fazer um teste, cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Eu vou dar 30 segundos para ouvir barulhos de língua espiritual aqui, inclusive aqui no púlpito. Cadê os pastores batizados com só língua espiritual? Quem ainda não é, receba o batismo como Espírito Santo agora. Mas o Espírito Santo, esta geração precisa conhecê-lo. Então eu vou dar 30 segundos para nós ouvirmos só língua espiritual. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Receba o que eu estou recebendo neste púlpito aqui esta noite. Deus está levantando uma geração cheia do Espírito Santo. Se você quer isso, levante esta mão e adore. Quem sabe... Segura. Precisamos entender que ele investe a longo tempo.
Precisamos conhecer o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas precisamos entender que Ele continua operando o sobrenatural. Vou repetir, Ele continua fazendo coisas extraordinárias. Esta é quentinha, o Breder mais a Teca não conhece, nem o Cláudio, a Cláudia, que nós já pregamos tantas vezes juntos. Eu tenho uma congregação, pastor Moisés, num lugar chamado São Vicente, zona rural, umas 50 pessoas, e lá tem um irmão, porque lá não tinha água potável, ainda não tínhamos feito um poço artesiano, e tinha um irmão, tem um irmão por nome José Adão, que toda quarta-feira ele levava umas 5 ou 6 garrafas de 2 litros de água da mina da sua casa, para os irmãos beberem na hora do culto. Mas há uns 6 meses atrás, o irmão José Adão estava com aquele negócio que dá na perna e o sangue não circula, como é que chama? Trombose. Foi dando a hora do culto, e o irmão José Adão falou: ah, Jesus, eu tinha que levar a água para os irmãos, mas olha como estão minhas pernas, mas eu vou assim mesmo. Levantou, escorou, pegou o saquinho, a sacola com as garrafinhas de água, pisou no terreiro, não conseguiu porque quase caiu, voltou, assentou na beira da cama, começou a chorar e falou: Jesus, os irmãos não têm água para o culto hoje. E foi orando, orando, chorando, e não foi. No outro dia, alguns irmãos encontraram com ele e disseram: irmão José Adão, eu não entendi por que o senhor foi no culto ontem e não ficou para participar do resto do culto. O senhor só entrou, deixou as garrafas de água em cima da mesa e foi embora. O Senhor mandou um anjo lá, levou a água. Irmão, quem crê no sobrenatural de Deus? Eu continuo crendo no sobrenatural de Deus. Esta geração precisa experimentar isso. Esta geração precisa experimentar isso. Deus continua operando milagres. Aleluia. Já caminho para concluir, mas escute-me, uma geração que precisa saber que Deus investe a longo prazo, uma geração que precisa conhecer o nosso Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo, mas é uma geração que precisa conhecer a igreja do Senhor Jesus. Você faz parte do organismo mais maravilhoso que tem sobre esta terra. Eu vou repetir, você faz parte da igreja, e você precisa entender que a igreja não é um projeto da mente do homem, a igreja é um projeto da eternidade. A Bíblia diz que antes que o mundo existisse, Ele já sabia que nós estaríamos aqui esta noite. Quando o homem pecou, não foi surpresa, porque Deus é onisciente, Ele já tinha um projeto. Ele diz: o homem pecou, mas eu vou mandar o meu filho, porque o apóstolo Pedro disse: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo. A igreja é um projeto da eternidade, mas ela foi fundada no Calvário. Olha aqui para mim, às 3 horas da tarde, o homem do meio, chamado Jesus de Nazaré, cercado por 2 malfeitores, sem nunca ter pecado, santo, santo, santo Ele era e é. Quando Ele abre a sua boca e diz 7 palavras da cruz, mas uma das palavras que Ele disse é: está consumado. E quando Ele disse está consumado, o véu do templo rasgou de alto a baixo, e o caminho do céu foi aberto, e naquele momento eu, você, por isso que eu sei que a igreja do Mato Grosso valoriza isso, e eu também valorizo muito. Você me dá um sol maior agora? Nós nunca vamos poder parar de cantar isso aqui, ó. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero o quê? Quero sempre
sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, o que? Uma parte da glória hei de ter. Com a autorização do pastor, você pode ficar em pé comigo? Sim, eu quero ouvir esse grande templo adorar da cruz até morrer, eu a vou proclamar. Levarei até por uma coroa trocar. A igreja foi projetada na eternidade, foi fundada no Calvário. Olha aqui para mim. Foi inaugurada no Pentecostes. Vou repetir: projetada na eternidade, fundada no Calvário, inaugurada no Pentecostes. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos porque estamos aqui, mas eu tenho uma ótima notícia para você: a gente sabe para onde. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Muito breve, a trombeta vai soar e nós vamos deixar esse globo terrestre e vamos para uma nova cidade. Quem tem esta esperança, glorifique o nome dele. E eu queria que respeitosamente você virasse para uma pessoa que está do seu lado, se possível dá um toquezinho no ombro dele ou dela e diga assim: eu quero te encontrar lá no céu. Com todo respeito aos pastores que estão aqui, meus pastores, vamos ensinar para esses meninos que a igreja tem origem, que a igreja tem um fundador que é Jesus, que o Espírito Santo está tomando conta dela, mas que ela não vai ficar aqui para sempre. A gente vai mudar de país a qualquer momento. Eu vou repetir: a gente vai mudar de país a qualquer momento. A trombeta vai soar. Quem sabe nós ouviremos cantar o que está no Salmo 24, 8, 9 e 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque está chegando aí o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus na frente, a igreja atrás. Vou repetir: Jesus na frente, a igreja atrás. Gente lavada, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. E Jesus. No livro de Isaías 53, lá pelo versículo 10, 11 e 12, diz assim: ele verá o trabalho da sua mão e ficará o quê? Satisfeito. Ele vai olhar para a igreja e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena as minhas feridas. Valeu a pena eu carregar a cruz. Gente de toda raça, gente de toda língua,
gente de toda tribo, gente de toda nação, adentrando pelos portais celestiais, onde estaremos para todos sempre. Se aqui já está bom, imagina o céu como será. Eu vou repetir: se aqui já está bom, imagina o céu como será. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais angústia, não haverá separação, e nós estaremos para todo sempre, para toda a eternidade. Você que tem esta esperança, purifique-se mais, santifique-se mais, viva para Ele, totalmente dedicado a Ele. Eu queria, com a liberdade do pastor Moisés, chamar o Cláudio e a Cláudia para eles cantarem mais um louvor com vocês em pé aqui. Eles vão cantar o que Deus colocar no coração deles. E eu quero, com a autorização do pastor, fazer uma oração por esta igreja. Nós somos a geração, talvez nós sejamos a última geração, porque o arrebatamento está para vir a qualquer momento. Talvez, eu vou repetir, talvez nós sejamos a última geração, talvez nós seremos a geração que não vai experimentar a morte, mas seremos trasladados antes. Aleluia. Enquanto eles se preparam para cantar, eu quero que você feche os seus olhos e ouça o que eu vou dizer. Pastores aqui à minha retaguarda, irmãos e irmãs, nos meus 42 anos de ministério aproximadamente, Deus já me falou muita coisa, mas muita coisa eu já ouvi Deus falar comigo. Mas uma das coisas mais fortes que Deus falou comigo foi no 1º de novembro, que eu não vou dizer o ano. Eu não queria atender um chamado de Deus para ir pastorear em um determinado lugar, e havia uma necessidade de um pastor ali, porque o outro estava enfermo, e eu disse: eu não quero ir. Mas naquela manhã o Senhor me visitou e disse: me empresta a sua vida e deixa o resto comigo. Eu vou repetir o que o Senhor me disse: me empresta a sua vida e deixa o resto comigo. Há uma grande obra a ser feita, juventude. E se o Senhor esta noite bradar através dos meus lábios dizendo: dá para você emprestar sua vida para mim? Qual será a resposta que você tem para o grande esta noite? E eu comecei a pensar como é que um Deus tão grande chegar perto de alguém tão ínfimo, tão pequeno como eu, e dizer: dá para você emprestar sua vida para mim? E eu vou dar o testemunho aqui para a glória do nome do Senhor. Eu assumi esta igreja, e em pouco tempo nós batizamos 1.110 novos convertidos nas águas. Glória a Deus. Eu sou pastor de uma cidade de 20 mil habitantes, e a minha igreja tem 1.800 crentes tomando ceia, porque um dia eu resolvi atender o chamado de Deus. E eu vou falar o que Deus está me dando aqui para nós obreiros. Aguenta firme, porque não tem a ver só com você, tem a ver com o reino. Vou repetir: não tem a ver só com você, tem a ver com o reino. O que você passa não tem a ver só com você, tem a ver com o reino, com gente que está sendo abençoada através de você. Levante assim a sua mão para cá, eu vou orar e o Cláudio já vai entrar cantando. Senhor, esta multidão, milhares de pessoas com as mãos estendidas, eu quero pedir que o Senhor coloque na mão de cada um deles, Senhor, uma autoridade, que desta noite saiam profetas e profetisas deste lugar, que nesta noite saiam homens e mulheres de Deus, chamados para uma grande obra, porque como eu li aqui na abertura, uma geração falará das tuas grandezas a outra geração. Coloca nas mãos desta moça, deste rapaz, coloca nas mãos deste homem e desta mulher a confirmação da chamada,
para que o teu nome seja glorificado através da vida dele, através da vida dela. Você está disposto a assumir este chamado de Deus esta noite? Responda isso positivamente, diga para ele: eis-me aqui, diga, eis-me aqui, diga, eis-me aqui. Se precisar de mim, eu estou aqui. Diga nas suas palavras: se precisar de mim, eis-me aqui. Ainda de pé.